Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos os professores voluntários da sede Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Paula Poloni e também o Gustavo Massin. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Danilo. É um prazer enorme estar aqui novamente. Olá, Danilo, ouvintes. Mais uma vez, vamos conversar um pouquinho aí. Hoje nós vamos conversar sobre o ecletismo e critério em tempos de excesso de informação. Naturalmente não vamos esgotar o tema, lembramos sempre deste ponto, isso é muito importante. Também não vamos trazer aqui verdades que sejam inquestionáveis, a gente vai fazer como a filosofia ensina, que é usar o bom senso, a reflexão, e que cada um de nós possa extrair aquilo que lhe seja útil e vivencial também. Esse é um tema muito sensível porque todos nós hoje nos comunicamos, nos informamos sobre as coisas, porém às vezes não temos uma fonte veraz, não sabemos se a informação que nos chega ela é correta, recebemos muitos WhatsApps, e-mails, mensagens por redes sociais, ou seja, existem inúmeras formas de informar-se sobre diversos assuntos. Eu gostaria que vocês falassem sobre a informação em si mesma, desde um ponto de vista da filosofia. Como podemos compreender o que é a informação? Ao longo da história, isso foi mudando muito e eu gostaria que vocês trouxessem essas reflexões filosóficas para começarmos o nosso podcast. É isso mesmo, Danilo. A forma como o ser humano se relaciona com o conhecimento e a informação tem variado muito, né? Se a gente pensar nas antigas civilizações, como a própria Grécia ou a Índia, por exemplo, trazendo exemplos aqui, né? Muito da transmissão do conhecimento, das informações, inclusive históricas, se davam de forma oral, né? Não havia um registro, né? Muito era transmitido por poetas, rapsodos, e se contavam histórias, né? Era uma maneira de transmitir valores, né? Os próprios mitos e contos. E, claro, depois isso foi sendo compilado também, né? Por sábios, por seres humanos, ou mesmo, podemos dizer assim, uma tradição, né? Porque muitas vezes não sabemos se é uma pessoa só, ou se refere a toda uma tradição de escribas, de compiladores, né? Que estão ocupados de garantir que a verdade de um momento histórico, que os valores de algo que foi vivido, seja transmitido para as próximas gerações, né? E nós vemos ao longo da história também uma diferença, muitas vezes, no compromisso que se tinha em relação à verdade daquilo que se estava sendo transmitido, né? É o caso, por exemplo, na filosofia, de Sócrates e os sofistas, né, na Grécia, né? Essa diferença, né, entre a retórica, né, e o processo filosófico mais aprofundado, no sentido de um compromisso com a verdade, né? Então, hoje, né, a gente já tem um mundo globalizado, com muita tecnologia, e é muito acelerado esse processo da informação, né? Então, seja para os nossos estudos, seja para o que a gente quer buscar para viver alguma coisa melhor, né? E agora com a inteligência artificial, tudo isso vai se tornando cada vez mais complexo. E, bom, aí tem vários elementos que a gente pode ir conversando, né? Mas só para a gente ter uma ideia de como isso foi mudando. Então a gente poderia questionar hoje em dia, né? Como nós temos lidado com o conhecimento, com a informação, que não necessariamente é a mesma coisa, né? Porque a informação, ela é mais superficial. O conhecimento é quando eu já processei de alguma maneira aquela informação, de modo que ela tem alguma utilidade, algum sentido, né? Porque uma informação solta, ela pode não ser verdadeira e não ter sentido, né? Vai depender das conexões e relações e da assimilação que eu faço dessa informação para isso se tornar um conhecimento, né?
Exatamente, Paula. E diante do que você trouxe, fica evidente uma diferença entre a informação e o conhecimento. E há também a transmissão. São formas distintas de abordar aquilo que a gente vai passar adiante, o que se informa. Em suma, você falou dos escribas da história. Havia uma responsabilidade em registrar os fatos históricos. A veracidade é crucial nesse processo, para tudo na vida. E o que a gente traz dentro, os nossos valores, as nossas virtudes, isso define muito aquilo que a gente vai repassar adiante. Tem um exemplo prático. Eu vivi uma experiência, estava com um amigo e apareceu uma outra pessoa que comentou de alguém que eu conhecia. E começou a dizer coisas que não condiziam com a verdade a respeito da pessoa que eu conhecia, que já não está mais viva. O fato é que eu disse, olha, talvez você esteja se enganando em relação à pessoa em questão, justamente pelo fato de eu tê-la conhecido muito bem. Aquilo que ela falava não condizia com as virtudes e valores da pessoa que eu conheci. O fato é, às vezes há uma falta de responsabilidade com aquilo que a gente fala, e isso é importante, eu considero. Há uma diferença entre uma informação banal, corriqueira, sem compromisso com aquilo que a gente fala, e um comprometimento em trazer a verdade, não aquilo que a nossa personalidade acha que é correto, mas aquilo que é correto. Há uma diferença aí. Eu gostaria que você falasse desses pontos, Gustavo, porque isso realmente tem uma relevância. Sim, tem vários elementos aí na sua pergunta, Danilo. Mas um primeiro elemento é a gente reconhecer que os pontos de vista sim importam, né? Mas importa também o critério daquele que está promovendo a informação e também aquele que está recebendo a informação. Assim, não tentando ser aqui tão simplista, né, na abordagem, porque realmente é um tema deveras complexo, e eu acho que abraçar essa complexidade também é importante. Por quê? Porque a gente falava de abordar a verdade, né? E no mundo relacional, onde a gente tem essa visão da matéria, a visão das circunstâncias, elas são bastante apresentadas de forma relativa, né? A abordagem do mundo, ele é do mundo do fenômeno, né? Do mundo da matéria, ela é relativa. Então eu tenho qualquer tema que eu vou informar ou que eu vou abordar, eu tenho muitos pontos de vista, sim, porque depende de quem está olhando e qual o ângulo que está se olhando, né? Ou se não se está se olhando também. Porque muitas vezes se fala sem estar olhando para a coisa em si. Ou adotando certos parâmetros, critérios, para que a informação seja mais completa ou que ela tenha uma abordagem mais... que abranja, né, mais elementos, e que se possa, a partir desses vários elementos, chegar a uma síntese, né? Chegar a uma não um resumo, né? Mas uma síntese, ao elemento mais primordial do que aquilo significa. Eu vou dar um exemplo que pode ajudar, né? O que nós mais temos, assim, de elementos da antiguidade, né? Não são exatamente fatos, né? O que a gente tem da história da antiguidade, em outros períodos da humanidade, como a Grécia Antiga, a Roma Antiga, a própria Índia, enfim, a China. O que sobrevive, né? O que sobreviveu ao longo do tempo foram mais as histórias míticas, né? Porque foram contadas de geração a geração, né? E aí a gente pode dizer assim, sim, mas são histórias, né? Não necessariamente relato que aconteceu de um fato naquele momento, naquele lugar. E, bom, é verdade. É verdade. Não necessariamente está contando um fato ali, né? Mas o mito, ele tem uma outra proposta, né? Que, na verdade, é transmitir uma experiência de uma civilização, de uma cultura, né? De uma série de valores que se condensaram num tempo e no espaço. E que são transmitidos por quê? Porque esses próprios valores, né, eles sobreviveram porque a gente também assimila hoje isso, né? A gente ouve essas histórias e em alguma medida, de alguma forma, a gente se identifica com elas. Então, para eles, o mais importante não era transmitir fatos, era transmitir valores, era transmitir um legado
de uma experiência humana e que rendeu valores, por exemplo. Então, dependendo da época, vai se valorizar um elemento em detrimento do outro. A gente até pode discorrer sobre isso, né? E comparando, por exemplo, com hoje, que a gente valoriza o fato em si ou a informação registrada como ela foi registrada, né? E como você bem disse, muitas vezes o registro não é bem feito. E às vezes não é nem pela má intenção daquele que registra. É pela falta de critério, é pela falta de profundidade, é pela falta de visão de outros ângulos também, né? E não é uma crítica, né, necessariamente às pessoas, né? Mas é uma crítica à forma com que a gente aborda ou como o mundo promove isso, né? Porque, como você disse, rapidamente uma informação ela é promulgada. Questão de milésimos de segundo a gente tem acesso a ela. Mas qual foi a origem dela, né? Como ela foi construída, né? E qual foi o critério utilizado? Então, isso vai ao encontro justamente do tema de hoje, né? Que é a gente entender o que é mais importante na construção da informação, né? E se é o caso também de termos só a informação em si, ou se é o mais importante a informação ou a formação, né? Ou como isso nos dá forma, uma forma melhor de viver, por exemplo, ou de harmonizar as nossas relações, né? Enfim. Esse ponto que você trouxe é muito importante, essa ideia de superficialidade, essa falta de reflexão que às vezes a gente tem. Eu gostaria que vocês falassem do cuidado com as informações, que é um contraponto nesse sentido, ou seja, quanto mais atentos e conscientes a gente está, mais a gente traz as coisas da maneira correta. Há muita superficialidade nos temas e isso faz com que a gente não se aprofunde nas ideias, nos temas. Um exemplo prático são a quantidade de informações que a gente recebe pelo WhatsApp, por exemplo, vídeos, aquilo que a gente transmite para alguém e não confirma se é algo veraz ou não. Às vezes a gente não verifica se a informação é correta e isso gera em nós uma perda de desenvolvimento humano no sentido da capacidade de se comunicar bem, de informar aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro em relação a todo e qualquer assunto. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso porque quando a gente não usa a imaginação, o critério de discernimento, a gente acaba caindo nas opiniões e isso é um grande problema. Sim, claro, eu gostaria de deixar aqui claro uma questão que não é que não queremos a informação, né? No sentido de que nós já passamos momentos também, como a própria períodos de Idade Média, né? Que vivemos problemas de escassez de informação, né? Isso também não é nada bom. Ou dificuldade para nos comunicar, nada disso é interessante. Porém, hoje, em função dessa abundância praticamente excessiva, né, muitas vezes nos gera um desconcerto, né, no nosso processo mental, no nosso processo de assimilação, que vem ao encontro disso que você coloca, né, Danilo? Muitas vezes nós não conseguimos processar. Não há tempo suficiente, não há uma condição suficiente para que eu possa refletir, para que eu possa me aprofundar no tema, verificar a sua validade, verificar se é válido passar isso adiante, se isso vai ser útil. E aí veja que naturalmente nós já estamos falando de critérios, né? Quer dizer, se é útil de alguma maneira, seja para a formação humana, seja pelo próprio exercício da relação do ser humano com o conhecimento, seja para como esse conhecimento vai ser utilizado. E aí nós poderíamos falar da sabedoria, que é a busca da filosofia, né? Porque de nada vale um conhecimento que eu não posso compartilhar e utilizar, ou seja, levar à prática ou à vivência, né? E aí, naturalmente, nessas questões que tu traz, nós já trazemos alguns critérios. A ideia de critério, a palavra, né, vem de separar, julgar, né, escolher, né, então traz esse sentido de algum fundamento em que eu possa me apoiar para avaliar aquilo que eu estou recebendo, digamos assim, né.
É como se a nossa mente, por exemplo, ela tivesse uma espécie de sistema digestivo, né? Eu recebo um alimento, mas eu vou precisar separar desse alimento aquilo que vai me gerar energia, vai me trazer nutrientes, vai ter algum valor, algum uso, né? E aquilo que vem junto, mas não necessariamente eu vou levar isso adiante ou vai ser válido. Isso é próprio do exercício da inteligência humana, da ideia de discernir, né? Nós falamos hoje em dia muitas vezes de um pensamento crítico, né? Não sei se é a palavra mais adequada, mas de toda maneira, sim, é necessário um pensamento no sentido de discernimento, de levar à reflexão, de colocar em questão a veracidade e a validade de algo. Mas como lidar com tanta informação, né? Que foi isso que você colocou, porque facilmente a gente cai na superficialidade, né? E aí é uma questão educacional, né? Do ser humano. E hoje nós estamos vivendo isso. Entendo que todos aqueles que têm um papel de educação e todos aqueles que querem aprender de alguma forma precisam ter em conta esses elementos. Porque de que adianta eu acumular um monte de informação na minha cabeça, né? Ou ter o meu computador, o meu celular cheio de informações. Às vezes isso gera até um problema de ansiedade, uma série de outros problemas, né? Gera realmente um desconcerto. E aí, então, acho que a gente pode entrar dentro dessa ideia de ecletismo, porque toda a sabedoria que a humanidade possui, como o Gustavo falava, ela vem muitas vezes de diferentes pontos de vista. E é extremamente desafiador transmitir valores. Na verdade, quem realmente se sente nessa necessidade, né, de transmitir valores, de transmitir conhecimento, sabe o quanto isso é desafiador e que não se trata só de registrar. Embora o registro seja uma questão importante também, né, fundamental. Essa transmissão, né, de uma geração a outra, ou de uma maneira que garanta que aquilo que eu estou comunicando vai chegar do outro lado da maneira como eu realmente estou querendo transmitir, né. Isso é uma questão de educação da nossa comunicação, né. Nessas diferentes vias, nós temos conhecimentos de tipo filosóficos, de tipo artísticos, de toda a cultura humana, né? Religioso, político, que seja, de toda ação, né? Da ciência, de toda ação e de toda via de conhecimento. Porque são diferentes vias. E isso já seria um primeiro ponto aí para a gente começar a elucidar o que é essa ideia de ecletismo, né? Esse é um tema bastante amplo, a gente realmente, como diz sempre, não vai esgotá-lo. E esse ponto que você trouxe, Paula, ele é muito relevante. A gente não é contra a informação, naturalmente. No período medieval, as informações, elas vinham por cartas, pessoas se deslocavam para trazer informações de lugares longínquos, ou não para outras, ou seja, isso mudou. O agente que informa, o ser que transmite, ele é o mesmo, o ser humano. E a gente tem uma informação que chega mais rápido hoje, porém ela deve ser peneirada. E isso é algo que a gente precisa refletir. E como seres humanos temos que transmitir aquilo que é justo, o que é verdadeiro, o que é atemporal. A gente deveria passar adiante só aquilo que é um fato, não o que a nossa opinião acredita que seja real. A gente precisa ter cuidado com a abordagem que a gente faz em relação aos assuntos, aos temas. Ou seja, temos que ter um zelo com tudo aquilo que a gente fala, que ensina, transmite, etc. E esse crivo de consciência filosófica que busca a sabedoria, a verdade, é algo que todos nós podemos viver. Não é algo que é único e exclusivo dos filósofos. Isso é exclusivo da humanidade, desde que queira viver. É algo que está à disposição de todos e a gente pode e deve usufruir disso. O ecletismo ele é muito importante, porém temos que entendê-lo não como a banalização, por exemplo, de uma opinião diversificada. Eu gosto de tudo, como tudo, ouço tudo. A gente precisa ter critério e esse critério é o que busca aquilo que é melhor.
O ecletismo ele é uma eleição e nenhuma pessoa em sã consciência vai buscar aquilo que é pior para ela, seja em termos de alimentação, seja em termos de arte, em termos de reflexões sobre a vida, sobre a profundidade das suas escolhas. Em suma, assim como um purificador de água, um filtro de barro que purifica a água que a gente vai tomar, uma peneira faz a mesma coisa. O ecletismo é isso, em analogia, é buscar o melhor, o mais elevado, aquilo que é saudável para nós em todos os aspectos. Gostaria que vocês trouxessem as suas reflexões nesse sentido para encerrarmos a nossa conversa de hoje. Antes de seguir comentando e também abrir para o Gustavo aqui, né? Essa ideia de ecletismo, como você já trouxe, está relacionada a escolher dentre. Mas ela também aparece como um momento histórico da filosofia, um padrão da história da filosofia, né? Uma forma de trabalhar com o conhecimento filosófico. Aqui nós não estamos nos referindo a esse período histórico ou a essa definição de uma classificação, né? Importante deixar isso claro. Mas estamos falando dessa atitude de observar, né, diferentes pontos de vista, diferentes vias de conhecimento, pensadores, enfim, com essa ideia que é da própria palavra, né, de escolher o melhor, de selecionar aquilo que é válido. Por isso é diferente de ter que ler tudo, ou saber tudo, ou consumir tudo, o que na verdade é impossível, né? Não se trata disso o conhecimento, isso não tem como fazer. O que nós podemos fazer é utilizar bem o nosso tempo para saber bem o que nós vamos buscar, né? Porque é o nosso tempo. Quer dizer, eu posso ler muitas coisas e ninguém aqui está proibido de ler algo também para ler algo aqui para ser mais feliz também, né? Porque às vezes é melhor eu ler algum livro interessante, uma boa história, que às vezes não é um tratado filosófico, mas que me ensina coisas, que tem valores, que me traz um sentido, uma alegria, né? Então, só esclarecer essa questão do conceito. O próprio critério é a peneira, né? Ele vai ser a peneira, vai ser os fundamentos onde eu vou me basear. E aí eu sugiro os critérios filosóficos propostos por Platão, né? De se é bom, belo, justo e verdadeiro. E passar sempre por essa peneira, né? Se isso que nós estamos consumindo e passando adiante é válido. Se é bom, belo, justo e verdadeiro e pode ser A aplicado. Paula foi trazendo justamente esse conceito do que é ecletismo, né? Agora, cabe a gente entender como a gente desenvolve ecletismo, né? Como é que a gente desenvolve nossa capacidade de critério e nossa capacidade de escolha. Eu vou trazer um outro ponto aqui que é justamente o que eu falei agora por último, escolha. Como a gente faz escolhas, né? Eu acho que daria um outro podcast, né, Danilo? Mas acho que daria um outro assunto que a gente poderia abordar, porque até dentro do nosso programa de filosofia da Nova Acrópole, a gente aborda temas que justamente vêm de uma tradição filosófica e que ajudam a desenvolver capacidades humanas. Afinal, é um dos nossos princípios, né? Desenvolvimento do potencial humano é uma forma de desenvolver, também desenvolver a capacidade de critério e desenvolver a capacidade de escolha. Não por uma abordagem específica ou por uma condução específica, mas que nós desenvolvamos a nossa própria capacidade, né? E isso é muito importante. Não há um consenso em relação a decisões e escolhas. O que existe são princípios e fundamentos para que isso dentro de nós possa se manifestar. E para desenvolver isso, a gente tem que desenvolver nossos potenciais, que estão latentes, ou seja, estão em potência, né? E que precisam se desenvolver. E a gente está falando aqui de vários deles, mas eu acho que o principal
E eu acho que eu vejo e vemos isso, né? Porque a gente conversa muito sobre isso entre nós também, né? É que a falta de atenção, por exemplo, ou o contrário, que é o desenvolvimento da atenção, é um critério fundamental, é uma capacidade fundamental que devemos desenvolver. Porque se eu estou desatento, se eu estou distraído, as próprias opiniões, as próprias informações que não têm critério, elas entram mais fácil, né? Porque justamente eu não estou vendo com devida atenção, com devido foco aquela questão, né? Ou até mesmo vendo o que é importante e o que não é, ou até o que eu realmente quero prestar atenção e colocar no meu foco, ou não. Eu estou mais submisso ao que acontece ao redor, né? Porque justamente eu não estou com a minha atenção concentrada, né? Eu não estou concentrado também. E isso são capacidades humanas que todos nós podemos desenvolver. Concentração, atenção, né? E a própria inteligência, né? A inteligência que tem tem esse conceito também, né? Dessa capacidade humana de escolha, né? De escolher o melhor, escolher o que é certo sobre o que é errado, escolher o que é justo sobre o que é injusto e construir esse critério interior, né? Esse discernimento, né? Me lembro até que existe uma escola tradicional no Oriente que se chama Viveka. E Viveka é uma escola que significa, né? A palavra Viveka é sânscrito, né? E significa discernimento. Então é uma escola que se dedica, né? E eu acredito que até hoje existam discípulos dessa escola que desenvolve critério inteligente, né? É uma capacidade da mente, né? E é curioso até porque é uma escola de vertente budista e a gente ouve muitas vezes no budismo que a mente não importa tanto, assim, né? Mas na verdade não é que não importa, é que ela deve ser dominada no sentido de compreensão da sua natureza e utilização do melhor da sua natureza, né? Para que ela não nos supere, mas que a gente tenha o domínio adequado. E para isso a gente constrói um caminho de construção inteligente, né? De saber fazer escolhas, né? Ter clareza, uma outra capacidade fantástica, né? Clareza. Nós tomamos muitas vezes decisões em meio às névoas da vida, né? Tomamos por informação como válida algo que está enevoado, não está muito claro, não está muito vívido, né? E isso também é algo que a gente deve ou pode desenvolver, né? Está ao nosso alcance. E isso tem a ver com o desenvolvimento das capacidades humanas. Não são capacidades sobre-humanas, né? São capacidades que podemos e eu diria até que devemos desenvolver como seres humanos, né? E com isso, gradualmente, melhorarmos, né? Porque não é uma questão assim, bom, agora eu tenho atenção, então estou imune a qualquer informação incorreta ou a qualquer manipulação aí, ou qualquer fake news que seja, eu não sei, mas eu estou imune. Não estou imune, né? Na verdade, justamente é o desenvolvimento e a diligência que vai nos mantendo cada vez mais capazes, né, de combater aquilo que não é importante, né? Aquilo que não agrega valor ou que não nos desenvolve, né? Ou, como diria Sócrates, né, o que não é útil, que vá ao encontro da verdade. Então, se não for isso, segundo Sócrates, ele não interessava a ele, né? Se o assunto não abordasse uma verdade e se não foi falado ou não foi dito por alguém que viveu aquilo, não interessa. Assim, terminamos mais esta conversa agradecendo aos professores voluntários Paula Poloni e ao Gustavo Massen e, claro, desejo que sejam sempre muito bem-vindos aqui no podcast da Nova Acrópole. Obrigada, Danilo. Obrigado, Danilo, por mais essa oportunidade. Obrigado aos ouvintes e até a próxima.
E para quem quiser nos contatar, basta acessar nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, pode acessar o site nova-acrópole.org.br e buscar a sede mais próxima a você. Até a próxima! A trilha sonora deste podcast é de autoria de Felix Mendelssohn, o segundo movimento do Trio para Piano número 1 em Ré menor.